Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Rita e eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre mais um livro que eu li. Um livro polêmico, um livro audacioso, um livro que já gerou muita discussão por aí. Obviamente, por causa disso, eu estava com muita vontade de ler O Divórcio, do Ricardo Lísias. Gente, eu não tenho esse livro físico, eu peguei ele na biblioteca, então eu vou deixar a capinha aqui para vocês terem uma ideia de como é o livro. O Ricardo é um escritor contemporâneo brasileiro, já com livros publicados com bastante sucesso, como o livro dos Mandarins, O Céu dos Suicidas. São livros que tinham um público muito cativo, né? Pessoas que tinham gostado muito da literatura do Ricardo Lísias, do trabalho dele, se identificaram muito e quando chegaram em Divórcio tomaram uma grande surpresa. Eu acho que surpresa é uma palavra que cabe bem nesse livro, sabe? O Ricardo faz em Divórcio uma mistura muito arriscada entre ficção e realidade. O livro, ele foi criado justamente para isso. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que chama muito atenção em Divórcio. Você não sabe até quanto aquilo é uma descrição da vida real do escritor, quer dizer, um trabalho autobiográfico, ou quanto aquilo é uma grande ficção, uma grande história inventada. E eu achei muito importante manter essa distância, não misturar essas coisas, porque se você fizer isso, eu acho, antes da hora, o livro pode sim parecer um grande desabafo mal intencionado. Mas se a gente observar a literatura como ficção, e eu acho que isso é um direito que os escritores têm, e nós como leitores a gente precisa se acostumar mais com isso, a manter o escritor livre desses julgamentos de é verdade, aconteceu mesmo, foi assim. Eu acho que é uma liberdade que cabe o leitor oferecer ao escritor também. E por que nesse livro isso é tão importante? Porque a história do escritor pode sugerir uma mistura com a história do personagem. É uma sugestão. Mas vamos lá, vamos falar aí um pouquinho a respeito da história de divórcio. Bom, o nome já diz, é a história de um divórcio, certo? E isso foi a primeira coisa que pra mim tocou muito fundo. Porque pela primeira vez na vida, eu tive contato com um livro que fala sobre esse momento tão delicado na vida das pessoas, que é a hora do divórcio, de uma maneira muito franca, muito honesta. Eu vou tentar ao máximo não entrar em assuntos pessoais aqui nesse vídeo, mas eu não tenho como deixar de citar que principalmente a primeira parte desse livro, que é a parte onde o personagem Ricardo Lísias conta sobre os primeiros momentos em que ele se percebeu se separando da mulher, terminando um casamento, e as primeiras semanas onde foi tratado toda a questão do divórcio. Eu não tive como não visualizar, enxergar e sentir muito do que eu passei durante o meu processo de divórcio. E é importante ressaltar uma coisa aqui. O divórcio é diferente da separação, tá? Separação a gente vive em vários momentos da vida. Não tô dizendo que é pior ou melhor, não é isso, tá? Mas existe uma diferença muito grande, porque o divórcio, ele envolve a justiça. Ele envolve uma questão legal, ele envolve muitas vezes bens, patrimônios, herdeiros, enfim. Tem uma coisa muito maior envolvida num divórcio. Eu acho que por ser um assunto, né, tão novo na sociedade, a gente tem o que, 50, 60 anos em que o divórcio se popularizou, ainda muito pouco foi dito, escrito ou pensado a respeito desse momento, tá? E isso eu digo por experiência própria, porque durante 2 anos eu procurei tudo que existia no mercado a respeito de divórcio em livros e você encontra muita coisa interessante, mas ao mesmo tempo poucas coisas parece que batem muito com a realidade, com aquilo que a gente vive. E o personagem Ricardo Lísias começa a primeira parte desse livro revelando pra gente como ele tá entrando naquela confusão, né? Naquele terremoto, naquela catástrofe pessoal que é o divórcio na vida dele. E é uma parte muito tocante, pelo menos pra mim foi,
porque essa franqueza do Ricardo nos leva à conclusão que eu acho que todo mundo que passa por esse processo acaba de alguma forma acessando, de alguma forma chegando nessa conclusão também. De que durante esse processo, muita coisa nossa, muita coisa que fica lá na sombra, guardada lá no inconsciente, aquelas partes nossas que a gente nem desconfia existir, vem à tona. Não tem aquele ditado antigo que diz, né, você só conhece uma pessoa quando você se divorcia dela. É mais ou menos isso. O que acontece, que é muito assustador, é que nós entramos num ciclo de autopiedade, de vitimismo, de obsessão muitas vezes, de perseguição, né? De se sentir diminuído, de se sentir fraco, se sentir oprimido, se sentir roubado, sem necessariamente estar vivendo aquilo. As emoções nesse período são muito conflitantes e eu acho que o personagem Ricardo Lísias, nessa primeira parte do livro, vive isso de uma maneira muito intensa e, como eu disse antes, muito franca. Porque poucas vezes você ouve alguém revelar de verdade o que o Ricardo conta pra gente nesse livro. Bom, eu não vou contar aqui, apesar de não ser segredo nenhum e tá na capa do livro, na contracapa, né, a descrição dessa história, mas eu acho que isso acaba tirando um pouco até da surpresa. Ele se separa da mulher depois de 4 meses de casamento, tá? Acontece uma situação lá extremamente desagradável e ele se sente obrigado a se separar e a sair daquela relação. Mais obrigado do que com vontade, vamos dizer assim, mas ele se sente incapaz de continuar com aquele casamento. E os primeiros dias, as primeiras semanas e os primeiros momentos dele são muito tocantes, eu acho. Uma multiplicidade gigantesca de sentimentos que nem sempre são bonitos, nem sempre são bacanas, e eu acho que isso leva muita gente a não gostar desse livro, porque as pessoas ficam buscando muito uma interação, né, um diálogo, uma ligação com o personagem principal, e isso dificilmente vai acontecer, apesar que eu acho que quem viveu uma experiência assim consegue se identificar e consegue entender um pouco do momento que ele está vivendo. E a primeira parte desse livro é muito essa reflexão, né, sobre o que ele sente, e ele fala mesmo, abertamente, ele declara que ele sente raiva, que ele sente ódio, que ele tem desejo de vingança, e isso pode sim incomodar alguns leitores. Principalmente se a gente ficar tentando fazer a ligação entre o escritor, né, a história real do escritor e a ficção. A segunda parte desse livro parece que aí ela é feita por um narrador Ricardo Lísias. Então, na minha cabeça eu dividi mais ou menos esse livro em 3 estruturas, vamos dizer. O personagem Ricardo Lísias, que faz a primeira parte e depois volta para a conclusão. O narrador Ricardo Lísias, que conta por que da ideia desse livro, da onde surgiu isso, a história dele com a literatura, relembra coisas do passado desse personagem, enfim, apesar de serem coisas misturadas, ao mesmo tempo parece que existe uma separação, é meio complicado de entender. E o escritor Ricardo Lísias. O escritor é o real, né? O escritor é o que a gente tem de palpável, vamos dizer assim. O restante é ficcional, gente. Pelo menos eu abracei essa ideia e fui adiante. Porque eu senti o potencial desse livro, eu senti a capacidade de tocar, assim, brutalmente a gente. Pra mim foi mais confortável seguir a leitura dessa forma. Nessa segunda parte, então, entra mais esse narrador. Apesar de ser a mesma pessoa do personagem, parece que ele toma uma posição diferente pra fazer, pra contar essa história pra gente. E ele então começa a revelar por que ele tá fazendo aquele livro. E aí ele ao mesmo tempo começa a falar de uma coisa que, para quem se divorcia, para quem passa por esse processo, é algo extremamente doloroso, que são as perdas que acontecem, não só a perda da relação em si, né, nem de patrimônio, mas os amigos que precisam começar a se dividir, a família que você tinha contato antes, de repente você acaba não tendo mais, as quebras de amizade por causa parece que da divisão desses mundos. O personagem Ricardo vive situações de grande estresse
porque ele se coloca contra a ex-mulher, ele toma uma decisão, quase ninguém fica do lado dele, nem o leitor muitas vezes. Eu várias vezes não concordava com o Ricardo, não agiria como ele da mesma forma, mas ele toma uma posição, ele toma uma atitude muito corajosa e muito ousada. Ele vai contra toda a falsidade social, todos aqueles acordos que existem, esses acordos abafados, silenciosos, mas que ao mesmo tempo são tão profundos nas relações entre amigos, entre colegas de trabalho, entre familiares, enfim. Ele quebra isso, escancara essa falsa moral, né? Questões sociais e profissionais também. Ele fala muito sobre o quanto pessoas que não são capazes de julgar os outros apontam o dedo e fazem coisas muito piores, tanto dentro desse campo político, quanto dentro do campo profissional, como dentro do campo social e pessoal, enfim. Ele abre uma batalha contra tudo que é falso, contra tudo que é cínico, sabe? Contra tudo que é convencional. Eu acho que essa grande batalha que acontece em divórcio, sabe? Mais do que entre ele e a ex-mulher, e mais inclusive do que entre ele e ele mesmo, né? Para se fortalecer novamente, para se recuperar. A grande batalha de divórcio acontece com o personagem Ricardo Lísia se posicionando contra a falsidade, o cinismo, o comodismo e principalmente essa sociedade de aparências, né? Em que os sentimentos e a necessidade das outras pessoas não são respeitados para se conseguir uma conveniência social e força a gente a enxergar o quanto esses laços que a gente imagina que são muito fortes, que são muito estruturados, né? Essas relações, e aí novamente tanto profissional quanto pessoal, o quanto essas relações são frágeis e sustentadas por conveniências. Então é um livro que escancara muita coisa que normalmente a gente vai percebendo conforme vamos vivendo experiências. Então o Ricardo vem e joga aquilo tudo em cima da gente. Ao mesmo tempo ele faz uma grande crítica social, principalmente a uma camada profissional aí, que eu acho que também é uma surpresa do livro. Então essa segunda parte é muito marcada por essa argumentação dele, tá? Mas ao mesmo tempo, permeando tudo isso, ainda existe o personagem Ricardo Lísias ali que tá sofrendo e que tá se recuperando. Como ele mesmo diz, ele tá voltando a criar uma nova pele. E ele repete muitas vezes algumas coisas no livro, mas eu acho que todo mundo que viveu uma separação já se pegou em vários momentos buscando não pensar mais num determinado assunto, buscando não ficar mais tentando entender o que aconteceu, ficar repetindo aquelas últimas frases, daquele último diálogo, daquele último telefonema, e a gente fica, parece que num ciclo vicioso interminável de acordar pensando nisso e dormir pensando nisso, e as repetições no livro do Ricardo estão muito ligadas, eu acho, simbolicamente a esse momento da separação em que parece que a gente fica obcecado por tudo que foi dito, por tudo que foi escrito, por tudo que foi falado, por tudo que foi prometido, sabe? Então, nesse capítulo, o livro do Ricardo, ele é impressionante. Ele consegue captar esses pormenores dessa dor, desse sofrimento da separação de uma maneira muito aberta, muito escancarada, sabe? O texto do Ricardo é muito bem feito, é muito bonito, mas nesse livro ele tá sendo muito direto. Ele não enrola demais para dizer as coisas e isso pode chocar bastante. Bom, o final desse livro para mim foi muito emocionante. Ele narra uma cena que eu tive a oportunidade de vivenciar algumas vezes e de sentir muito do que ele sentiu. Então ele me levou às lágrimas com aquele final, quando parece que as coisas começam a fazer um sentido maior e ele volta a manter firme a ideia dele de não estar certo ou estar errado. Em nenhum momento ele se coloca nessa posição ao longo do livro. Ele quer simplesmente ser ele mesmo e fazer aquilo que ele mais sabe fazer, independente do que a conveniência social vai achar ou não, entendeu? E eu achei isso muito corajoso da parte dele, principalmente por arriscar tanto num livro, na literatura, né, no trabalho dele, como ele fez.
Esse livro assim, é aquele tipo de livro que ou você ama ou você odeia. É um livro que fala sobre um momento muito delicado, um momento muito particular, um momento ao mesmo tempo muito sombrio, muito esquisito, muito sinistro em vários aspectos. E eu acho que a gente acaba se identificando, quem já vivenciou isso acaba se identificando com essa dor do Ricardo, com essa transformação, com essa incapacidade de ser qualquer coisa que não seja ele mesmo. Muitas máscaras caem, muitas questões são levantadas, a gente começa a perceber o que realmente faz sentido nesses momentos. E eu acho que divórcio é uma verdadeira declaração de liberdade, de coragem e principalmente uma declaração contra a hipocrisia social. Pelo menos para mim, esse livro levantou essas questões, me despertou emoções muito profundas. O personagem, volto a repetir, não é um personagem agradável, gracinha, fofinho, que você se identifica e que você quer colocar no colo o tempo todo, não tem nada disso. Ele sim, por vários momentos se vitimiza, chora além da conta. Eu acho que todo mundo que já se separou entende um pouco desse processo, né? A gente acaba fazendo isso mesmo não concordando, mesmo não sendo essa a nossa identidade real, mesmo não sendo essas posturas que a gente admira. Em alguns momentos parece que a dor envolve a gente de uma tal forma que ela nos transforma em algo que nós não somos. Olha, gente, é um livro que desperta muita reflexão. Mas é aquilo, tem muita gente que odeia esse livro, não consegue se identificar, não consegue se envolver, enxerga aí um relato vingativo e egoísta de uma pessoa. Eu sinceramente não me preocupei em julgar o escritor Ricardo Lísias. Para mim era indiferente por que ele fez, como ele fez, enfim. A mim era oferecido um livro de literatura ficcional. Então, pra mim, foi isso que, com esse instrumento que eu comecei a minha leitura, tá? Existe sim um limite, existe uma divisão muito tênue entre as coisas, existe. E essa é uma discussão válida também, é uma discussão que merece ser levantada. E por isso que eu admiro tanto a coragem do Ricardo, porque ele acabou levantando essa questão. Até onde o escritor pode usufruir do que acontece com ele na vida pessoal dele para fazer uma obra literária? Até quanto ele pode expor as pessoas que estão em volta dele, né, que estão convivendo com ele? Bom, gente, mas enfim, eu precisava fazer um relato desse livro, que foi um livro que eu gostei muito. Ele, sem dúvida, entrou para um dos melhores livros de 2015, pela estrutura, pela história, por tudo que ele me fez sentir. Eu não podia deixar de compartilhar isso aqui com vocês, tá? Eu sei que tem muita gente que não gosta desse livro, eu sei que tem muita gente que desconsiderou completamente o trabalho do escritor depois disso. Eu respeito a opinião de todo mundo, eu, concordo que não é um livro fácil, não é um livro tranquilo para ser digerido, mas quando você acha que consegue conversar com a ideia do Ricardo, fica muito mais fácil. Pelo menos para mim foi uma leitura muito prazerosa, rápida, e que me fez repensar muita coisa, não só das minhas questões pessoais, mas também da questão da literatura, do livro, da ficção, enfim. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu volto, como sempre eu volto aqui para falar mais sobre os livros que eu li. Deixa aí embaixo um comentário, fala pra mim se você já leu, se você gostou, se você não gostou. Enfim, vamos trocar umas ideias, é sempre legal, né? Obrigada por acompanhar o canal, gente. Até a próxima. Um grande abraço. Fiquem bem, tá? Tchau, tchau.